Olá. Então, um amigo meu, acredito até que bastante esclarecido na sua arte, no seu trabalho, depois de uma faculdade, ele realmente tem os seus méritos e não dá para tirar nenhum deles. Mas comentou comigo, e esses professores que trabalham só meio turno, que não consegue contornar a situação, dar uma boa educação para as crianças no colégio. Eu não concordo que um professor com 35, 40 anos, 45, já esteja aposentado e ganhando tanto dinheiro assim. Eu não me contive e como eu tenho conhecimento, um pouco de conhecimento sobre a vida de um mestre, de um professor, eu, calmamente, tranquilo, tentei fazer ele ver. Veja bem, meu compadre, olha só, o professor, depois dos pais, é o professor. Primeiro os pais, depois o professor. Por quê? Os pais hoje em dia já não estão conseguindo dar aquela educação adequada, aquela formação de antigamente para os seus filhos. E nós, os pais, temos contato de 2, 3 horas, às vezes, não conversamos de repente nem 1 hora por dia com nossos filhos. A grande maioria dos pais, é uma verdade, não consegue. E o professor, ele passa com as crianças 5, 6 horas por dia, quando não mais. E quando o professor sai do colégio, ele não vai para casa, ele vai para casa, pode ir, mas ele não vai passear, descansar, ele vai preparar as aulas, ele vai ver as notas. Às vezes é meia-noite, 1 da manhã, o professor está olhando os cadernos, está olhando os feitios dos alunos durante a aula ou a prova aplicada naquele dia. Ele não para enquanto não tiver terminado aquele seu trabalho. E então, veja só, nós custamos dar conta de um filho. Olha que não é fácil uma criança. Exige dedicação, tempo, muito tempo, se a gente quiser realmente estar presente na vida deles e eles na nossa. Agora um professor tem de 25 a 30 ou mais alunos numa sala de aula. E ele tem que ter aquela dedicação, aquele carinho com todos eles. Veja bem. Então, ele ganha muito, professor. Ele tem muitas férias, muitas folgas, se aposenta cedo. Gente, se não fosse o professor, não teria o professor. Não teria o médico, não teria o dentista, o advogado, o astronauta. Por quê? É o professor que forma todo esse pessoal. Sem um professor não teríamos um advogado, um médico, repito. O professor é tudo. Depois dos pais, é o professor o mais importante na nossa sociedade, na educação e na formação de qualquer ser humano. Então, o professor precisa ser valorizado. O professor, como diz a minha amiga Solange Boeira, esposa do Adair Boeira, o professor é para formar o aluno nas letras, no conhecimento e, obviamente, dar uma sequência do que foi iniciado dentro de casa. Mas hoje em dia, dentro de casa está ficando difícil de se iniciar uma educação. Então o professor, às vezes, paga por isso. Ele é cobrado pelas famílias. A culpa é do professor. Não, vamos pensar um pouco mais. O professor não tem culpa de nada. Ele é um herói. Como disse uma professora, minha amiga, isso não é uma profissão, é um dom de Deus. Nós estamos aqui para servir. É uma missão, me disse ela. Realmente, gente, vamos pensar um pouco mais? Ser professor é uma missão. E lhes digo que isso é para se pensar. É de se pensar.